O povo Macuxi está no norte do Brasil, na tríplice fronteira, né? Ou seja, existe antes da criação desses estados-nações, Guiana, Venezuela e Brasil. O povo Macuxi é um povo que divide-se em biomas, então ele também está nas serras. Geralmente nas serras, que estão mais longe da cidade, os parentes falam mais a língua materna, que se chama Macuxi Maimu, do paroxítona, assim, Macuxi Maimu, né? Depois fala Macuxi, né? Tem toda uma questão, assim, de pronunciar direitinho também, porque no português é oxítona, né? Fala Macuxi, e no Macuxi é Macuxi Maimu, enfim. Acho tão bonitinho os parentes discutindo isso. E falam, então, a língua Macuxi Maimu, e no Lavrado fala menos, mas a gente ainda tem, assim, uma memória da língua, né? Como no caso, até a geração da minha mãe, a gente tem pessoas que falam a língua Macuxi. A minha mãe é um exemplo de que compreende, fala, mas às vezes trava, mas aí meu avô já vai falar bem a língua e tal. O povo Macuxi tem algumas danças tradicionais, como o tucuia, a parixara e o forró, que acabou entrando e assim é sucesso. Se você souber dançar forró, você está super bem entre o povo Macuxi. A gente tem algumas bebidas tradicionais, como o caxiri, o pajuaru, o aluá, que são feitos a partir de frutas, né, e alimentos fermentados. E também tem os problemas, né, do álcool que entra nas comunidades, do açúcar e do sal, assim, que agravaram o sistema de saúde. E é muito legal, assim, que em assembleias indígenas, os parentes têm essa consciência e eles proíbem, né, o consumo de qualquer tipo de álcool, de qualquer tipo de tabaco, e isso é muito, assim, um compromisso com a saúde, mas também um compromisso com o movimento, né. O povo Macuxi, então, tem alguns escritores, né? A gente tem o Eli Macuxi, que encantou durante a pandemia de Covid-19, então eles tinham publicado um livro muito bonito lá em 2003, então, assim, a gente também tem um livro que eu acabei de indicar no Instagram, que é o livro do Gabriel Viriato Raposo, que ele publicou como uma autobiografia, né? Em 1973, uma editora, assim, da Itália, então talvez seja um dos primeiros livros, né, a serem publicados, os registros da primeira obra indígena lá em 1980, a partir de 1900, né, e aí descobrir um pouco essa antiguidade dessa publicação também pensa assim as bases das relações de autoria indígena com as dioceses, né, com as igrejas, e o papel da igreja, que é super complexo, né, dentro dessas autorias e da relação dos povos indígenas. Então tem esse livro dele, que é um livro muito bonito, é um livro assim que vai mesclando narrativas ancestrais, como, por exemplo, a origem da raposa, da comunidade da raposa, por causa da história ancestral, né, da raposa. E aí vai contando também a entrada dos fazendeiros sobre as terras indígenas e as ameaças, né? E também como a própria culinária vai mudando e vai enfraquecendo. Ele fala, gente, antigamente corria que nem uma raposa, foi só comer sal que parou de correr, perdeu a velocidade, né? Para você ver assim como os refinados vão mudando, inclusive a saúde indígena. Sal é um problema. Adoro uma comidinha salgada, assim, aí eu fico lendo e fico pensando assim, nossa, o parente está certo, eu vivo cansada, né? Mas, então, a gente tem o Gabriel Viriato Raposo, a gente tem o Eli Macuxi, a gente tem o Jair Dresbel, que lá em 2012 publicou uma narrativa chamada Terreiro de Macunaíma, né? Mitos, contos e histórias em vivências, em que ele não traz Macunaímã como personagem protagonista da história, mas ele traz como um arco, né? Um arco da sociedade Macuxi, como também se a gente estivesse lendo um livro ocidental e não precisasse escrever que a religião é o cristianismo, né? Mas você entende pelos códigos inferidos ali que se trata desse paradigma. E aí, Jaider Encantou era um artista visual também, então o Brasil conheceu um pouquinho mais ele. Mas essa publicação do Jaider, ela é muito paradigmática, assim, porque ela recupera, né, o nome e o nosso criador para dentro da literatura, para fazer um comparativo com uma apropriação cultural
do modernismo brasileiro, que é a obra do Mário de Andrade, Macunaíma. Inclusive, fui lá em Araraquara, tá? Estava fazendo uma palestra lá, e a galera é super fã do Mário de Andrade e de Macunaíma, né? E aí foi muito legal, assim, parecia assim um julgamento, né, entre eu e a sociedade que que conhecia, que tem muito orgulho, né, do fato do Mário ter ido para Araraquara escrever. Eu falei, eu vou vir aqui também, esse vai me alugar um quartinho, né, que eu venho aqui escrever uma outra obra, só para fazer, né, essa pirraça. E falei um pouco assim sobre eles, desse meu criador, que vem a partir dessa coleta do Theodor Koch-Grünberg, que é um material que o Mário conhece, e acaba significando, né, dando outro significado para um grande ícone do meu povo que se transforma no herói sem nenhum caráter, e que vai aí, para mim, eu acho que essas grandes esquizofrenias da literatura brasileira, pegando as nossas histórias e, a partir das nossas histórias, criando valores negativos sobre nós. Então, a primeira frase, uma das frases mais emblemáticas da obra do Macunaíma é ai que preguiça. Ai que preguiça é analisada a partir de um valor estético, né? Ela pode ser balizada assim dentro do movimento literário, mas a preguiça ainda hoje é um valor moral que pesa sobre povos indígenas. A antropofagia é um valor estético e muito celebrado, inclusive, vamos deglutir outras culturas, né? E transformar e entender a nossa própria cultura nacional no singular a partir dessa mistura. Que fantasia, né? Imaginação assim, muito boa. Se eu pegar todas elas, eu vou transformar em uma só. Mas para povos indígenas, a antropofagia ainda é um grande tabu, porque é um elemento de desumanização, né? Aí colocam, ai, nossa, são povos terrivelmente terríveis, para usar uma linguagem assim hiperbólica, né? Quando vão nos descrever, assim, são povos terrivelmente terríveis que precisam ser civilizados. Mas quem comete genocídio? Não precisa ser civilizado também, né? Não precisa passar por um processo de pacificação e dizer, ei, amigo, né? Olha o que você está fazendo, né? Então, a gente, depois de 500 anos de experiência histórica, pode experimentar essa ousadia de dizer, olha, o que você está fazendo, não estou de acordo, o que vocês estão fazendo e que continuam fazendo não é legal, porque isso nos desumaniza. E aí essa obra é paradigmática nesse sentido, porque ela permite que a gente coloque em xeque uma representação que foi utilizada para afirmar uma cultura nacional no país, né? Uma independência, uma identidade, mas cujo preço quem paga são os povos indígenas. Além dessas obras, desses autores, a gente tem a Sônia Fersek, que é uma poeta maravilhosa, sua obra foi finalista do Prêmio Jabuti. A gente tem a Matilde Makushi também, que começou a publicar contos curtos. A gente tem 2 ganhadores do maior prêmio, para nós indígenas, claro, que é o prêmio Finilige, que é um prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Tamoio Izuka, que é um prêmio para escritores indígenas, né? É um prêmio que funciona desde 2004, e esse prêmio, ele outorgou, né, a Celino Raposo e Joselita Raposo, assim, essas 2 categorias, assim, de autores premiados, e aí então tem possibilidade de publicar um livro depois, mas aí não estão com livros publicados, mas são parentes já premiados, né, pelos textos. E tem eu, assim, também, que escrevo, escrevo poesia, escrevo algumas narrativas poéticas, e vou compartilhando um pouco dessa literatura. Eu acho que eu sou mais pesquisadora que escritora, embora tenha uma época que eu estou cansada de brigas teóricas, né? Porque estar na academia é ficar brigando, assim. Estou lendo um texto, falo, meu Deus, como isso é possível que esse texto foi publicado? Olha isso, que absurdo. Aí tá lá eu, já xingando o pessoal, educadamente, né, claro. E aí estou aí fazendo esse trabalho de crítica literária, mas também um trabalho criativo a partir dessas emoções, assim, que se confundem também, são atravessadas por tudo isso. Faço terapia, tá, gente, para manter o equilíbrio e a saúde. Então, eu acho que o povo macuxi é um pouco isso, mas também é uma parcela muito forte de movimento indígena, né, aqui em Roraima. Então, o povo macuxi está na frente
de organizações bases que lidam com diferentes comunidades, criando novos parceiros para poder trazer uma autonomia para o povo Macuxi, para os povos indígenas de Roraima como um todo. Eu acho que é isso, né? O povo Macuxi está na cidade, está nas comunidades, está no movimento indígena, está sempre atento aí a uma luta por uma liberdade, né? O parente estava falando da última legislação que meio que aprova, né, o marco temporal, e eles falaram assim, a gente vai vencer essa lei, porque a gente já venceu uma Constituição que tentou apagar a nossa existência e a gente já venceu. Então, a gente vai vencer essa lei também. A gente está aqui, né, se segurando dos nossos antepassados, do nosso território e nessa luta. E eu tenho muito orgulho, assim, de dizer que, embora não tenha crescido em Roraima, onde o povo Macuxi se encontra, eu cresci em Rondônia, o povo Macuxi é, para mim, a maior inspiração, porque ele é o símbolo, né, do que acontece no Brasil. As demarcações de terra, elas se espalham pelo Brasil a partir do modelo daqui, né, da terra indígena Raposa Serra do Sol. Os modelos de saúde dos DCEI, eles também são a partir daqui. Então, a obra mais antiga publicada que eu encontrei é também do parente Macuxi, né? Então, para mim, o meu povo é o meu orgulho, né? E é no qual assim eu me inspiro para fazer coisas grandiosas como eles fizeram também, né? Que trazem mudanças reais assim na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu acho que é isso, assim, um pouquinho do povo Macuxi.